Atenção, esse programa é feito por pessoas felizes e graças a Deus politicamente incorretas, que não se furtam em fazer brincadeiras e rir da situação em que se encontra o mundo com suas piadas prontas. Portanto, se você sofre de mimimi alto, vacilite aguda, crise de conservadorismo internetico, síndrome da problematização sistemática de praticamente tudo, alto índice na taxa de glicose retal, inchaço na glândula vitimal e manada vírus, esse podcast infelizmente não é para você. Nessa próxima hora, ouça o CD novo do Padre Fábio de Mello, que tem músicas lindas, apesar dele ser meio ofensivo contra o Evaristo Costa nas redes sociais. Se isso ainda te ofende, leia um bom livro, desde que não vá contra as convicções de moral e bons costumes que sejam agradáveis somente aos seus pensamentos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Salve, salve, confradeiros! Belezinha? E aí, você é normal ou tem probleminha? Ninguém perguntou, mas eu sou o Cris, estou com meus amigos Douglas e Veste, os velhos confrades. Sou eu. Oi. Probleminhas, esses aí têm probleminhas. São vários probleminhas, né? Muito. E é claro, com você aí do outro lado formando a Confraria. Senhores, hoje nós vamos falar da influência de jogos nas pessoas. Antes de mais nada, deixa eu já perguntar um negocinho pra vocês. Existe essa influência de jogos nas pessoas? Com certeza, cara. Dependendo do ponto de vista que você tenta enxergar isso aí, eu acredito que tem assim. E aí, Douglas, o que tu acha? Eu não sei se os jogos influenciam as pessoas ou se o meio, eu digo, por exemplo, o grupo que se relaciona por causa daquele jogo possa influenciar a pessoa. Boa questão. Mas isso aí nós vamos discutir no primeiro bloco. E vamos falar de uma coisinha rapidinha aqui? Ontem eu tava mexendo na televisão e eu até postei lá no Instagram dos velhos confrades. Como é que é o nome aí, o negócio? Instagram. Instagram. Caramba, que bonito, cara. Tô tentando. E eu postei lá, cara. Eu tava passando no Tooncast um bloco gigantesco de Thundercats, cara. Mas os Thundercats de verdade. Não é esse agora, que é zoado. O de verdade. Não, o único Thundercats que existe. Nem o anime foi zoado também. E aí, cara, eu tava vendo outras coisas e tal. Aí eu descobri que o Cartoon Network. Cartoon Network. Caramba. Voltou com Toonami, cara. Vocês sabiam disso? Não tava sabendo não, cara. Voltou com Toonami. Passava Dragon Ball na Zona. Sim, mas era Dragon Ball. Não era o bloco Toonami. E agora, se eu não me engano, o nome do programa agora é Toonami com Crunchyroll. Uma parceria que eles fizeram, será? Isso, exatamente. E aí eles estão passando Dragon Ball Super e estão passando Mob Psycho 100. Olha, Mob Psycho é legal, hein? É demais, cara. E os bagulhos estão voltando e tá... O que vocês acham disso aí? O anime tá voltando no hype, né, cara? Você vê pela rua aí, a galera tá meio que aparecendo de novo, né? Você vê o povo vestido de camisas com influência e cosplay pra tudo quanto é canto e tá. Pode ser que volte mais eventos aí agora com esse ano pós-pandemia, né? Não, mas eu tô falando das coisas que estão voltando, né? Que nem o Adult Swim já tinha voltado. O Adult Swim já tinha voltado também. Thundercats, é claro, o Tooncast é um canal que passa só desenho velho, mas o Thundercats não tava na lista deles, não tava no catálogo. Estão repassando. Não sei se é por causa do novo, que é uma... né? Então, tipo assim, ou eles estão passando pra relembrar, ou estão passando pra falar, isso aqui é o Thundercats de verdade, tá ligado? Pra apagar o lado negativo, né? O que fizeram, né? Total. Com certeza algum funcionário entrou de férias, mais novo, mais milênio, aí tá sendo cobrido Não. por um cara mais underground, mais raiz. Aí eu falo assim, já que tá na minha liberdade aqui, eu vou passar os episódios antigos. Aí depois, quando ele voltar, ele volta e coloca os Thundercats de milênio. Tá sendo cobrido? Não tá certo isso. Coberto, verbo abundante, tá certo, tem dois participos passados. Tá certo, igual imprimido e impresso, cara. Exatamente. Verbo abundante contém dois participos passados.
Caraca, parabéns, hein? Famoso pago e pagado. Opa, aqui é cultura, caraca. Aqui é cultura. Ah, e outra coisa, uma coisa... Bate no peito, pô. É, pô. E uma coisa também interessante, que o Netflix tá passando o Erased, né? Em anime, o anime. Já tinha o live. Agora eles colocaram no catálogo o anime. Vocês conhecem esse, né? É. Como diria um narrador que eu gosto muito da ESPN, ele diria assim, agora no Netflix está passando Erased. Né? Porque quando ele falava Manchester United, ele falava Manchester United. E tá passando Eraser, cara, também no Netflix. Essas coisas estão voltando, cara. Cara, eu tô meio apagado de Netflix, pra falar a verdade. Faz tempo que eu não pego pra poder entrar na plataforma deles, cara. Não, eu lançaram um novo. Morte ao Netflix. Eu vou continuar. Eu devia estar colocando uma contagem regressiva. Mas eu. Netflix, o pensamento do Douglas não expressa o pensamento dos velhos confrades, tá? Muito pelo contrário. Valeu, Netflix. A Netflix fica tranquila. Se você me pagar, eu vou falar que é o melhor produto do universo. Fica tranquilo. Eu sou vendido desse jeito. Mas como não paga, eu falo que eu realmente gosto. Exatamente. É The Promised Neverland. A história é muito interessante. Eu acho que dá um episódio. Opa, é interessante. Aqui. É bom nem falar, né? É bom nem falar. Exatamente. A surpresa é o melhor, né? Mas é muito legal. É muito legal. Assim, me prendeu a atenção como Death Note. Claro, não é Death Note, tá longe de ser Death Note. Sim. Mas na questão de mind game, na questão de investigação. Puta, tem mind game? Tem mind game, tem... Preciso ver, hein? É muito interessante, cara. Eu me surpreendi. Ó, já deixa na pauta aí, já tem até uma convidada ideal pra participar disso aí. Uma convidada que pode ser corriqueira aí em breve aí nos confrarias. Então, senhores, acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa? Vocês têm alguma novidade dessa semana? Alguma coisa velha que vocês viram na TV? Alguma coisa interessante? Não. A vida tá difícil. Legal, né? Legal, não. Eu tava... De vez em quando, agora, esporadicamente, eu tô vendo alguns episódios do Elementary com a Sarah, né? E... que tá chegando na última temporada agora. Lixo? Não tá ruim não, cara. Pra verdade, eu parei, acho que na quinta. A última que lançou na Netflix. Eu não lembro. Eu não fui tão assíduo de assistir igual a minha esposa, mas foi até interessante os episódios que eu peguei pra assistir, cara. Não, cara, depois que você assiste Sherlock da BBC... Não, é que não dá pra comparar, cara. Eu não comparo. Eu não comparo, mas assim, tem alguns episódios que são muito bons mesmo. Mas não chega aos pés da BBC. Não chega. O Cumberbatch. Como é o nome do cara? Cumberbatch? Não, Cumberbatch. Ele é um ator excepcional, cara. O problema é ele. O nome dele é Benedict Cumberbatch. Dona Beth. É porque eu não sei se o roteiro é bom ou se a atuação dele faz com que fique sensacional, cara. Então, não, tudo é bom, cara. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Lixo. Então é o seguinte, vamos pro primeiro bloco ver se os jogos influenciam realmente nos seres humanos, né? Então vamos lá? Bora começar o programa? Roda a vinheta e vai! Bora! Você vai ouvir Confraria. Então, senhores, os jogos influenciam as pessoas, mas nós estamos falando de quê? De videogames ou de jogos no geral? Cara, assim, eu digo em jogos eletrônicos no geral, né?
Peraí, que agora ficou meio confuso. Eu falei videogames ou jogos quando eu digo jogos em geral, eu digo tabuleiro, turrinha, jogo do bicho. Eu vou te dar um paralelo. O jogo em si, ele não importa se ele é tanto eletrônico quanto ele é físico, ele pode ter influência na pessoa. O fato de se tornar um vício já é uma influência na pessoa. Tá, entendi. Por ser jogo, ele pode, se não tomar cuidado, ele pode ter influência. Então, gente, vamos lá. Vamos começar com videogame. Que é sempre a primeira questão, né? Que jogos violentos influenciam as pessoas. Eu tenho um pensamento, que eu não sei se vocês compartilham comigo esse pensamento, mas pra mim, cara, as pessoas que são influenciadas negativamente, né? Por videogames, cara, elas têm probleminha. Fato. Tem probleminha. Porque eu sou um sniper muito bom e não saio por aí atirando na cabeça dos outros. Tanto porque aqui onde eu moro não tem nenhuma torre que eu possa ficar em cima, né? E aqui não tem nem escada rolante nessa cidade. E aí, o que vocês acham? Eu acho que a influência, o que o Vest colocou, eu acho que tudo na vida, né? A gente acaba influenciando por alguma coisa, mas assim, extrapolando como... a partir daquele momento que eu tô saltando nos telhados, como Homem-Aranha, eu vou sair pra rua pra poder fazer a mesma coisa. Ou tô jogando Dark Knight, eu vou sair na rua dando porrada em todos os bandidos. Mas esse exemplo eu acho que é meio fantasioso, cara. Eu acho que o mais prático é tipo... você tá num jogo de guerra matando um monte de gente e você sai com uma metralhadora atirando nos outros. Mas prático pra quem? Você consegue comprar uma metralhadora. Não, mas prático eu digo no exemplo. O questão é quanto tá se generalizando esse ponto de vista, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Isso são coisas que a gente tá opinando aqui, os três, mas nenhum é formado em nada e tal, é só ponto de vista nosso, né? Formado em nada não, eu sou formado, mano. Eu tô falando em nada coligado à área, sabe? Área de psiquiatria ou psicologia pra poder dizendo alguma coisa embasada. Sim, né? Tô ligado. Mas por exemplo, tem muita gente que tem propícia a ser influenciada e tem pessoas que não são propícias a ser influenciada. Criança, normalmente ela costuma copiar as coisas que um adulto faz ou ela vê em outro lugar, entendeu? Sim. Tudo tem que ser consumido com certa, vamos dizer, com certo... atenção. Isso. Tem que ter cuidado, né? A partir do momento que você expõe uma criança a muitas coisas violentas, ela não pode ser influenciada de forma a se tornar uma pessoa violenta. Ela simplesmente pode só querer copiar aquelas atitudes que ela tá vendo no jogo. Ela vai estar com aquele gatilho ali, tanto porque ela tá em formação ainda, né? Isso, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado, né? Então, com o tempo, vai passando, ela vai ganhando discernimento do que é certo e errado. Sim. Aí é que entra o quão aquilo ali vai ser controlado pelos pais no momento de criação dela, no momento que ela tá se desenvolvendo, para não deixar ela se expor tanto a isso e explicar o que é certo realmente e o que é errado, né? E tem as pessoas realmente que têm disfunção, né? Isso não tem como não entrar em questão. Tem pessoas que realmente elas têm problemas, então, de forma mental, né? Problema mental é mal feio falar, mas é a forma com que eu tô tentando expor, né? Que pode ela pode se tornar uma pessoa violenta não só pelo um gatilho de um jogo, como ela pode ter se tornado violenta, sei lá, por um gatilho na rua, viu alguém batendo em outra na rua e ponto. Entendeu? O negócio é querer culpar alguma coisa que está em evidência hoje, que são jogos eletrônicos, né? Isso eu acho errado. A pessoa ela pode se tornar violenta por qualquer outra coisa, né? Não só por jogos. Sim, mas é isso que tu tá falando, né? Que de repente essa criação aí, sem o devido cuidado, ela cria um gatilho nessa pessoa. São tantos exemplos ruins e tal, tanta violência, tanta coisa que ela cria um gatilho. Esse gatilho ele pode ser disparado ou num jogo, ou num filme, ou sei lá, ou de conhecer o Douglas, a pessoa fica revoltada e sai matando. Assim, a pessoa provavelmente tem algum, como diria o Cristiano, um probleminha, porque se
claro, é que quando a gente fala criança, a gente tá pensando o quê? De 5 a 10, mais ou menos isso. É que tem 5 a faixa de 10. idade, né? Tem, por exemplo, 5 então. ela não tem discernimento nenhum ainda. Exatamente, não sabe o que é fantasioso e o que não é. A partir do momento informação ainda. Então, a partir do momento que você tem uma idade para discernir o que é fantasia do que não é, os jogos de tiro, os jogos de ação, de aventura, não deveria e não deve impactar uma pessoa, uma criança normal. Eu acho que eu e Vest, a gente deu. O Chris não, porque o Chris já era velho quando os jogos de luta e de terror já apareceram. Sempre. Não, mas é verdade, não dá pra colocar você num jogo aqui, mas eu e o Vest, a gente participou ali na pré-adolescência para adolescência dos jogos Resident Evil e outros jogos de terror, tiro. Né, velho? Eu tô falando do porque os outros a gente já era adolescente. E isso não é como se fosse um filme de terror que a criança a gente consumia muito. Então não tinha uma forma de influenciar, porque a gente sabia que o que era realidade e o que não era, e as leis da sociedade me impede de sair na rua dando tiro na cabeça, dando headshot na cabeça dos outros. Tanto porque não tem zumbi, né? Então você tem o discernimento, mas aí é o ponto. Abaixo de 5 anos, sei lá, 7, não sei, eu devia ter um psicólogo aqui para poder nos ajudar. Eu pensei numa, viu? Não sei o que impacta diretamente no cérebro da criança. Já que ela não tem uma noção do que é verdade e do que é mentira, pode impactar. Ela pode achar que aquilo é realidade. Aí uma pessoa que tem algum distúrbio, mesmo adolescente, ela pode querer seguir aquilo e copiar, mas aí é a exceção da exceção, né? Não acho que seja uma coisa grande. Se você é normal, tem todos os tic-tecos no lugar. Eu sou normal. Eu também. Se você é normal, eu também sou. Então, até o Douglas. Não é não, Douglas? Até eu. Se você e o Vest todos são. Então tá. Então, e aí... Peraí, se liga. Eu sempre vi um jogo como um jogo. Entendeu? Então, se eu entro... Mas eu sei que tem jogos que influenciam até positivamente. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas, assim, eu sempre vi um jogo como um jogo. Eu nunca vi um jogo como, sei lá... Talvez porque eu não tenha probleminhas? Ok. Pode ser. Mas, assim, eu acho muito bizarro quando a pessoa, sei lá, cara... Tá num jogo de guerra e sai matando todo mundo na rua. Não, ela tem uma disfunção, isso é óbvio que ela tem uma disfunção, né? O que eu acho também, quando, por exemplo, se tratando de uma idade bem mais nova, né? É quando também a criança, ela não sabe lidar com aquele sentimento de derrota, sabe? De perder, essas coisas também. Isso acontece por outros motivos também. Às vezes uma criança, por mais nova que ela seja, uma outra criança vem e pega um brinquedo dela ou algum motivo desse tipo de coisa, né? Ela meio que ela entra num instinto de querer ter uma... Não é nervoso ou raiva, né? Mas é um sentimento de explosivo, assim, sabe? Acontece isso muito dentro do jogo. Às vezes a pessoa ela tá ali e ela não sabe lidar com a derrota, não sabe lidar com... A palavra correta não é exatamente a derrota, né? Mas é com... Caramba, me fugiu a palavra agora. Não consegue, né? Mas é não saber lidar com uma situação positiva a ela, sabe? Tipo, se aquilo tudo não for bom pra ela, ela não vai se sentir bem. E isso ela não se sente bem com uma situação adversa. Isso, entendeu? E aí o que acontece? Ela acaba se explodindo de tal forma. E isso tem que ser tomado bastante cuidado também, porque um pai... Ele de acordo com ele percebendo que isso está acontecendo com o filho, ele também não pode deixar que ele se exponha sempre a isso. E também não pode também que seja sempre tudo agradável para a criança também, senão ela fica desacostumada com coisas que vão contra ela, né? Aí ela se transforma num adulto egoísta, né? Então, mas aí é o problema, né, cara? Que os pais não tem como ficar vigiando isso, cara.
É ele que Porque, conta, assim, pô. Tem sim. Não tem, Douglas, não tem. Tem, Não, me cara. desculpa, mas não tem, cara. Se você Tem. Não, se você tem um filho, digamos assim, adolescente, adolescente. Não, é que adolescente... Ele tem um videogame, cara. Você não tem como saber o que ele joga 24 horas por dia. Não, então, mas adolescente, eu não vejo um problema. Adolescente faz parte da adolescência. Eu acho que não é um problema. Eu acho que criança, pré-adolescente e criança, eu acho que esse daí os pais têm um controle total. Ou E deveriam. Discerne o que é bom e o que é ruim. Então, o adolescente já faz parte. Cara, o adolescente é quase adulto, então tá naquele momento. Adolescente é mal, né? Adolescente é mal. Então adolescente ali, aquele momento, é 2020. Adolescente é 2020, cara. Mas isso de criação também, cara. Porque, por exemplo, se o pai, ele sempre fez com que o filho achasse que ele ia estar certo em tudo, que ele pode ter tudo, dentro de um jogo, por exemplo, ele vai continuar achando isso, cara. Entendeu? Ele tá num jogo, às vezes, que tenha outras pessoas jogando com ele lá, no caso, e a partir do momento que as pessoas não fazem da forma com que ele quer, ou do jeito que ele imaginou que aquilo deveria ser, ele vai ter esse sentimento de revolta, cara. Porque realmente ele já carrega isso também da criação dele, velho. Então, mas que nem o Douglas tava falando, dá pra ter o controle. Eu acho que não dá, cara. Porque, inclusive, tem muitos pais que compram videogame pra ser babá. E tem pais que estão trabalhando. E o erro é de quem? E aí? Não, então, esse é o ponto, cara. Se o pai não tem condições de vigiar o filho, não tem que dar videogame pro filho. Aí é um problema paterno, não é a criança. É muito simples. Eu não gosto desses pais que criam os filhos no celular, que criam os filhos... É muito porque a nossa criação não foi assim, né? Na nossa época não era assim. Os pais tinham que aturar a nossa chatice. Quando foi disponibilizados os videogames, eles meio que eram obrigados a participar. Era uma época que só tinha uma TV. Isso é mesmo, né? E existe essa facilidade, né? O celular, ele tá ali, ele pode te ajudar? Ele pode te ajudar. O videogame tá ali, ele pode te ajudar? Claro que pode te ajudar. Só que ele também não tem que ser tomado como uma forma de você simplesmente largar o teu filho ali e deixar, sabe? Hoje em dia você tem que expor o seu filho à tecnologia, sim, porque ele é a tendência, né? É o que tá acontecendo hoje. Mas você tem que tomar muito cuidado com o quanto você expõe isso também e o quanto você simplesmente deixa acontecer, né? Não, tem que ter um controle aí bem alto. Os millennials que estão criando filhos hoje é uma decepção. A próxima sociedade vai ser uma sociedade destruída. Mas aí vai ser, mas a próxima depois dessa vai ser a sociedade de seres mais fortes, porque vai viver numa sociedade destruída. Então você cria gente forte a partir disso. Porque Deus do céu, cara, é só geleia que estão criando aí, mano. Geleia. Mas então. Uma horda de gelatinas, né, cara? Mas então, Então, agora vamos lá. Um exemplo ruim, cara, de comportamento ruim que foi influenciado. Cara, e aí entra mesmo meio que nisso que o Douglas falou dos millennials chatos pra caralho. A reação do The Last of Us 2 influenciou negativamente muitas pessoas, cara. E nem todos, eu creio que nem todos tenham probleminhas, tá? Mas é porque o pessoal é muito mimizento, cara. Cara, a pessoa não sabe o que é. São pessoas, assim, eu acho que muitos que não têm probleminhas, eles são só burros. Porque eles não sabem diferenciar a atriz do papel. Mas aí isso aí já não é caso de influência do jogo na pessoa, e sim das pessoas nas pessoas também, né, cara? Não, eu acho que isso é influência total do jogo nas pessoas. Influenciou negativamente muitas pessoas que
que esperavam uma coisa e tiveram outra, totalmente diferente. Mas eu acho que o que o Vest tá querendo dizer é que as pessoas já tinham problema. O jogo não impactou em nada. Foi assim, a história, o enredo, a jogabilidade, você esfaquear as pessoas, isso não é isso. Não tô nem falando da jogabilidade, nem da mecânica do jogo. Eu tô falando da história em si. Do The Last of Us 2, que teve a Abby, que teve o lado dela, né? O lado da pessoa que era a vilã até então. Sim, Cris, o que eu tô falando é que se esse jogo, se ele fosse desse mesma forma, que esse mesmo jeito que ele foi agora, mas se ele fosse lançado há 15 anos atrás, ele não teria esse mesmo boom, sabe? Porque, na verdade, são as pessoas com que não absorveram bem essa informação. Não é o jogo em si que influenciou, e sim as pessoas que absorveram de forma errada, entendeu? Porque as pessoas estão mais burras. Os milênios. Eu acabei de falar que elas vão criar seres de gelatina na próxima geração. São os milênios, cara. Os milênios estão estragando tudo. Nossa, existe também o lado negativo do jogo também, que é muito forte, mas isso aqui eu comentei no começo do podcast, né? Não é somente por jogos eletrônicos. O jogo eletrônico, o próprio nome já diz, ele é um jogo, tá? Do mesma forma que o dominó o baralho e tudo. Então, de qualquer forma, as pessoas também têm que tomar cuidado com a questão do vício, né? Tudo que passa dos limites é prejudicial, né? Beber água demais é ruim, entendeu? Você fazer tudo que é demais é ruim. Então é outra coisa também que tem que tomar muito cuidado com os jogos, né? Isso eu acho que na adolescência, eu acho que todo mundo passou um pouquinho por esse momento de estar viciado, né? Em jogar. Pra gente, eu acho que hoje, não sei se é mais difícil ou tá mais fácil. Porque na nossa época não tinha nada pra fazer. Ou você tinha livro, ou tinha TV aberta, ou você tinha, na internet tinha, ou você tinha jogo. Cara, você ia ficar um jogo porque o jogo é divertido. Tinha cinema. Eu tinha dinheiro pra ir pro cinema não, cara. Cinema era longe. O resto falou que muita coisa demais qual é vício? É prejudicial? Ser viciado em wafer dadinho é prejudicial? É prejudicial. Por isso que eu controlo os wafer da minha esposa. Tem limite. Ela compra um engradado, mas ela tem uma quantidade X que ela pode comer por semana. É muito bom, mano. É muito bom. Então, e pro lado positivo, gente, o que os jogos... O que os jogos trazem de influência pra vocês, assim? Não pra vocês, mas o que vocês acham que trazem pras pessoas? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu fazia há muito tempo e eu acho que hoje eu tô fazendo mais, é o jogo de xadrez, né? Assim, não é eletrônico, tá? Mas aí eu vou colocar... eu vou colocar um comparativo, né? O jogo de xadrez, ele ajuda você ter um pensamento estratégico, ele ajuda você a tentar pensar em um número maior de movimentos. E os jogos eletrônicos, eles ajudam da mesma forma. Então, eles ajudam O de tabuleiro também. Não, o de tabuleiro também, na visão espacial. Eles ajudam a você melhorar o lado esquerdo do cérebro, né, velho? A parte da lógica, né? Então ele ajuda você a desenvolver essa parte. Então os jogos ajudam bastante, assim, dependendo do jogo, ajuda você a desenvolver concentração. Então tem muita gente com déficit de atenção que consegue jogar e consegue controlar um pouco esse déficit de atenção. Então tem muita coisa positiva aí. Sim, ele mexe com o lado cognitivo. Os jogos hoje eles podem ser muito positivos quanto a reflexo, né, das pessoas. Com o lado mexe com o lado o quê? Com a parte de reflexo das pessoas. Não, como é que tu falou? Não, cognitivo. Antes. Nossa, que bonito, hein? Gostou? Hoje tá demais. Hoje tá demais, hein? Hoje o programa tá totalmente cultural. Continua aí. Ele pode mexer com o lado social, né? Hoje é muito comum você ter várias pessoas jogando no mesmo ambiente, né? E a parte da questão de interatividade online aumentou bastante isso, né?
Então você acaba interagindo com muitas pessoas diferentes e com etnias diferentes, com nacionalidades diferentes. Ele te ajuda a melhorar a sua questão de aprender uma língua diferente por causa desse contato. Ele te mostra também, como o Douglas falou, como você lidar com situações adversas, assim, em questão de estratégia, em questão da imediatilidade, né? Que seria você... Você acha que é maneiro falar e escrever errado? Você acha que você vai ter amigos? Você acha que você vai conseguir conquistar o mundo falando errado? É óbvio que não. Imediatismo, né? Que é você pegar e ter uma solução naquele momento por um problema específico que você não tem tempo de estudar, né? Pra você estar resolvendo ele. Então, querendo ou não, o jogo é muito bom tanto não só para criança como para adulto também, né? Uhum. E ajuda a manter. Tem estudos para os idosos. Eles estão colocando nos asilos jogos para poder continuar alimentando, continuar movimentando o cérebro, né? Então isso atrasa. Como é que é o nome? Não é o Alzheimer, né? Não é o Alzheimer é um outro problema, mas a gente falava aqui que o velho tava gaga. Como é que é? Isso no... senilidade? Senilidade, exato. Então o idoso tá senil, então isso ajuda a retardar a senilidade. Então, eu tenho vários jogos aqui de tabuleiro, cara, que eu comprei especificamente pra minha mãe, pra jogar com ela. Só que pergunta se ela jogou alguns. O único que ela tentou jogar aqui, ela jogou e até gostou, mas ela tava roubando já. Não, mas não importa. Então, o cérebro tá funcionando. Tá funcionando pro mal, né, cara? Ela roubava e dizia que eu roubava. É brincadeira, viu? Só minha mãe mesmo. É o Takenoko que ela conseguiu jogar, mas eu comprei vários. Eu comprei o Santorini, que é como se fosse um xadrez moderno. Comprei... Tem vários jogos aqui que... Tsuru, que é muito interessante também. E uns jogos até fáceis pra ela jogar. Então, com parcimônia. Parcimônia é uma palavra que o meu amigo Cristiano gosta de usar bastante. Opa, pode estar demais. Então, com parcimônia, tudo é bom. E vai deixar o cérebro do idoso jovem por mais tempo. Então não adianta o idoso fazer exercício, não adianta se o cérebro for envelhecendo e sem treino. Aí é o próprio aquele Sudoku, né? Que o pessoal joga, os mais... Mas tem outras coisas mais divertidas do que Sudoku. Mas a pegada pra treinar também tem uma certa regrinha, né? É você, por exemplo, trocar sempre o jogo. Trocar o jogo, porque a pessoa tem que pensar em estratégias novas, em mecânicas novas. Porque não adianta, que nem, por exemplo, minha mãe joga os jogos de Facebook, Fazendinha, essas coisas. Só que ela joga sempre o mesmo, então ela já tá no automático. Ela vai clicando nos bagulhos no automático. Não... Tem que causar o desconforto de uma regra nova, né? De uma jogabilidade, de uma mecânica nova, de uma história nova, pra ela esquecer tudo aquilo que tava antes e recomeçar do zero pra exercitar o cérebro. Exatamente. Isso é uma coisa boa que os jogos traz. Seria uma influência, né? Uma boa influência, né? Dos jogos. Exatamente. Fora o aprendizado, né? Hoje você tem muitos jogos que trazem conteúdo histórico. Isso eu ia deixar pra falar no segundo bloco. Sim, não, tem um jogo de videogame que é fera pra isso, pra falar. Sim, mano. O raciocínio lógico, a questão de atenção, né? O reflexo, como eu já tinha falado, a questão da pessoa ser organizada e tal. São muitas coisas, né? Pelo lado positivo. É que o que vem como lado negativo é muito mais evidenciado do que o que é positivo, né? As pessoas gostam de esfregar na cara das outras pessoas somente o que não é favorável a elas, né? O interessante é que o debate para falar que um jogo é ruim ou influencia, normalmente é falado pelas pessoas que nunca jogaram aquilo, para dizer se influencia ou não. Né? Esse tipo de análise é muito rasa, mas é claro, né? A gente sabe que um jogo violento não tem que ser colocado para uma criança, e hoje
existe uma categoria. Então, o jogo ele vai ser feito para um grupo de adolescentes, adultos. Então, é como se fosse no cinema, né? Você vai lá, você tem para quem aquele jogo pode ser distribuído. É para determinado nicho, né? Então, exatamente. Ele é nichado. Então, gente... Do mesmo jeito que tem muita gente que aproveita a situação também para poder tirar proveito para ela mesmo, né? Por exemplo, a própria igreja, a religião em si, ela toma algumas atitudes não certas também, falando que algumas por questão de influência, né? Do mesmo jeito que ela fez com questão de baralhos de card game, ela faz também com jogos, né? Não é porque realmente a pessoa ela joga aquilo que ela vai se tornar um mago, né? Ela não vai começar a soltar demônios por aí. Não, tipo assim, eu cansei de dar Fatality com Sub-Zero e nunca quis sair arrancando a cabeça com a cervical de ninguém. Eu não consigo. O Douglas talvez, né? Não, então eu digo a religião em si, velho. Eu acho que alguns religiosos, né? Porque não é uma unanimidade que alguma coisa, as cartas são ruins. Eu lembro dessa época, era uma pessoa específica. Era uma pessoa específica que tava. Só que como essa pessoa específica tinha acesso à grande mídia, então ficou como se fosse a verdade, né? Mas tava longe de ser unanimidade. As pessoas, a maioria, né, tem discernimento pra saber que, não é aquilo, né? Então é o seguinte, vamos aí dar uma pausinha e vamos para o segundo bloco para falar da influência dos jogos nas pessoas. Bora lá? Voltamos. Influências. A influência dos jogos, eu acho que é mais o jeito como os jogos mexem com as pessoas, né? Como o Vest tinha começado a falar no bloco passado, e eu falei pra ele que a gente ia falar agora, vamos falar de como os jogos mexem com as pessoas da maneira positiva. E o Vest citou que muitos jogos podem ensinar e tal. Eu lanço pra vocês aqui, Assassin's Creed. O que vocês acham? Eu acho um jogo incrível para que a pessoa vai ter contato com a questão histórica, né? Hoje, como eu falei assim, ele traz muito... Para ser feito o jogo, os caras que desenvolveram, primeiro eles tiveram que estudar muito para poder trazer características daquela época realmente, né? Então, de forma indireta, a pessoa que tá jogando, ela acaba sendo exposta, né, por informações que ela teria que pegar somente na escola, né? E ali é o que tá fazendo pra ela. Ô Douglas, Leonardo da Vinci é renascentismo, né? Acho que sim. É renascentista. Então, o jogo começa daí, né? Então você começa a escutar. Você começa a ouvir de Leonardo da Vinci, essas coisas, as catedrais e tudo mais, por esse jogo. E esse foi um dos jogos que todo mundo falou que era muito violento, né, Vest? Chegou um tempo disso. Sim. É aquele negócio, né, cara? As pessoas sempre vão julgar, né? As pessoas... muitas vezes, aqui eu te falei, eu tava comentando com o Douglas, quem julga, que tá falando que a coisa é violenta e tudo, são pessoas que não têm contato com aquilo. Elas simplesmente estão julgando, elas não tiveram o mínimo de esforço pra tentar entender o que é aquilo ali realmente, né? Por ser jogo, vamos falar que é ruim. Mas fala, Douglas. Não, o problema é violência, né? O ser humano, às vezes, é muito impactado pela violência. As pessoas nos países ricos,
eles são mais influenciados porque a gente mora no Brasil, então a gente tá acostumado com violência, né? Então pra gente não é nada demais. Quando tem alguma coisa, a noção de violência que nós temos, nós três morando em São Paulo, é uma totalmente diferente se eu perguntar para uma pessoa que mora no Rio. Sim, pessoa do Rio, ela tá mais no meio da violência do que a gente. Eu já tive um conhecido que mora no Rio. Numa época a gente tava, acho parecida com a que tá hoje, né? Tá tendo um monte de briga entre as facções, então tá tiroteio pra todos os lados. E quando ele veio pra São Paulo num evento de arte marcial, eu perguntei como é que tava, né? Ele, Douglas, eu tô me sentindo em paz. Eu conheço São Paulo. São Paulo a gente não pode sair, o Vest sabe, a gente pode sair à noite sem estar preocupado. Não é a Baixada, né? É São Paulo. Ele, nossa, cara, está agora nesse momento aqui, eu não tô preocupado se eu vou levar um tiro ou não. A noção dele de violência é diferente da minha. Então, se você pega um jogo feito normalmente é feito nos Estados Unidos, no Japão, país de primeiro mundo, aquela violência para eles pode ser impactante, mas chega pro Brasil, ok. O Marcelo Rezende falava, né, do Assassin's Creed. aí chega pro carioca, isso daí é violência? Não, vocês não sabem o que é violência, né? Então depende de quem tá recebendo aquela informação, né? E esse jogo, diga-se de passagem, ele tá ajudando a reconstrução de Notre Dame, né? Foi queimado, é a referência histórica dele, cara. Exatamente, os detalhes, porque os caras mapearam toda a Notre Dame antes. Aliás, tudo, né? Os caras, o mapa deles da Ubisoft, né? Vamos dar os créditos aqui. Eles são demais, né, cara? A riqueza de detalhes é incrível, cara, é incrível. O Assassin's Creed é um dos jogos recentes que tem influência histórica, né? Mas você tem outros jogos aí que já tinham esse apelo, né? Como exemplo mesmo, o Age of Empires, né? Que você trazia história, já esfregava história na sua cara mascarada de um jogo, né? Carmen Sandiego. Isso que eu ia falar agora, eu tava até anotando aqui pra falar isso, que é uma coisa que o jogo ensina, né? Carmen Sandiego. Sim. Você aprende muita fatos. Baseado nos fatos mesmo. Um outro jogo que ele não ensina, não vai ensinar pra você história. Vai ensinar mais tratos sociais. Não sei se vocês pensaram nisso, mas o The Sims. O The Sims ensina você a ter uma carreira, ensina você a economizar dinheiro, ensina você a comprar bens, ensina você a dar um chaveco. Eu não quis colocar isso, mas ensina você a ter relacionamentos de alguma forma. Claro, não é detalhado, né? Eu acho que o objetivo do jogo não era nem esse. É um simulador sim, mas o objetivo não é esse. Mas ele faz com quem tá crescendo saber, assim, a carreira é assim, então eu tenho que começar como estagiário, então eu tenho que ir para analista, depois eu tenho que ir, então é interessante. É interessante que os jogos, eles desenham isso e te ajuda para poder saber como é que funciona. E alguns outros jogos, eles podem até te ajudar a reverter alguma fobia que você tenha. Na infância, eu tinha aracnofobia. Hoje eu não tenho mais, foi por outros motivos, não foi, mas existem jogos que te ajudam a isso, né? Faz você enfrentar tantas vezes aquele seu medo num mundo fictício, que no mundo real você também perdeu aquele medo, então é interessante. Pode escrever, tu tinha um medo de aranha impressionante. Eu achava que perdeu mesmo, tu perdeu perdi, mesmo? Cara, perdi. Hoje, parece uma aranha, eu consigo matá-la sem aquele tremelique que eu tinha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Gente, só pra vocês terem ideia do quão era o pesado essa fobia do Douglas, um exemplo bem simples, né? Uma vez nós estávamos voltando do trabalho, e eu simplesmente contei um relato pra ele de um caso que envolveu uma aranha.
o Douglas tava praticamente babando, exatamente babando mesmo, de medo, só de eu estar contando a história pra ele sobre o que aconteceu com a aranha, cara. No sítio, pô. No sítio, ele via aranha no teto assim, ele ficava se tremendo, ele ficava imóvel. Ele não corria nem pro lado nem pro outro, ele ficava parado se tremendo assim, ó. Dando tremelique mesmo. O bagulho era sinistro, mano. Então é possível com os jogos você reverter fobias. Então, bem usado, os jogos ajudam em muita coisa. Um sentimento que acontece. Acaba que o assunto tá até virando, né? Mas nem é influência, assim, são sentimentos que ele gera e tal, tudo mais. Que não deixa de ser uma influência. A minha irmã, ela morre de rir quando o Lucas começa a jogar Fall Guys. Já viu Fall Guys? Uhum. A minha irmã morre de rir, cara. Ela fica rindo com aquele, como ela diz, os feijãozinho, né? Trombando, tropeçando, pulando, se batendo, caindo, rolando, tá ligado? Ela fica rindo, cara. Mas se você for ver o Fall Guys, ele também... A essência dele é a questão da disputa, cara. Se você pode usar isso pra qualquer outra coisa da sua vida. É você ter um objetivo e outras pessoas competindo junto com você. E você tem que chegar naquele final ali, daquele Não, mano. Pra mim, Fall Guys só tem um objetivo. Se for pra usar na vida, só tem um objetivo, cara. É você ir participar das Olimpíadas do Faustão. Ô, louco, meu! Mas é bem isso mesmo, cara. É Olimpíadas do Faustão. Mas é divertido, cara. Existe ainda Olimpíadas do Faustão? Eu não sei, cara. Não no Brasil, mas fora daqui, de onde ele copiou. No Japão. Não, aí tem vários lugares, ainda existe. Mas... Cara, Fall Guys é total Olimpíadas do Faustão, cara. Mas é divertido pra caramba, Fall Guys. Nossa, é muito, até eu gosto. O que mais que tem de influência? Uma coisa que os jogos influenciam, por exemplo, vamos lá, no mercadão. Cara, camisetas que personagens usam, se sair pra vender, tem muita gente que compra. Outro dia desse eu vi que estavam vendendo a mochila, ou estavam vendendo, ele vinha na edição especial. Não, estavam vendendo. A mochila que a Ellie usa no The Last of Us 2, ela tem um bottom lá da NASA, ou do museu que ela foi lá com o Joel, né? E outro dia desse eu vi, cara, essa mochila pra vender. Tem gente que compra mesmo os negócios. Sim, isso em questão de mercado externo, né? Você fazer algo baseado no jogo. Mas se você for ver, hoje tem jogos que dentro dele mesmo existem mercados de item dentro do próprio jogo, e isso também mexe muito com a influência da pessoa. A pessoa, ela se transforma... Ela é exposta àquele negócio de mercado de compra e venda, né? E influência de valores, e inflação dentro de um jogo. E isso não só... Isso, se você for ver, indiretamente, mostra como ela lidar também na vida real, né? Porque tudo tem mercado de compra e venda na vida real. Ela tem que saber quando as coisas aumentam e abaixo de preço. Isso é bem legal também, cara. Tá, e o Douglas, que ficava às madrugadas vendendo seus produtos lá na Praça do Ragnarok, né? Opa. O Veste também. Oferta e demanda. Claro que a gente não fazia de forma... Eu não fazia de forma ilegal, mas a ideia tava ali. Outra forma, aí eu não sei, aí, mais uma vez eu acho que a gente precisava de um especialista aqui pra poder nos embasar. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Mas eu acho que alguns jogos você pode gastar a sua ira nos jogos pra você ficar mais em paz na vida real. Desestressante, né? Então... Essa palavra existe, né? Exatamente, porque, assim, eu muito do meu estresse eu acabava na arte marcial. Mas os jogos eu acho que tem essa força também pra poder você eliminar. Não sei, isso é o que eu imagino. Tem jogos que eu jogo sempre aqui, um FIFA. Eu sempre jogo um FIFA no modo carreira. Eu sempre jogo. Só jogo no modo carreira. Eu sempre gostei. E aí, cara, tem dias que eu tô muito puto, assim, com alguma coisa, não sei o que, eu tô a fim de dar uns tiros, tá ligado? Então eu vou pra um Far Cry, um Red Dead Redemption 2, um jogo de guerra. Eu tava jogando agora o The Division.
Aí tem dias também Isso não quer dizer também que se você não tiver o jogo ali pra você jogar, você vai pegar uma arma e sair atirando nas pessoas. Não, porque eu discernimento do que é certo e do que é errado. Então, eu vou em stand pra dar tiro. E a sensação que você tem depois de ter passado pelo stand é a mesma que o Chris tem quando tá jogando. A única diferença é que você não fica com a mão doendo, né? Por causa do coice da arma, mas é a mesma. Fica a hora jogando videogame pra ver se a mão não dói também. Ou se você estiver jogando com alguém, o coice de alguém do teu lado, né? Dele, né? Não, pra jogar o controle na cabeça da pessoa. Mano, às vezes eu jogo tanto tempo videogame que minha mão sai meio torta, assim, parece uma garra, tá ligado? Sai assim, que nem uma garrinha, tudo doendo, cara. Caramba, é muitas horas, né? Mas esse negócio aí, então, mas isso é real mesmo, cara, né? É que nem o Douglas falou, que ele vai no stand e fica mais tranquilo. É que às vezes, tá ligado? Eu tô no veneno, assim, eu não quero fazer gol. Eu quero invadir base, dar É o dib, é você fazer anarquia que você não pode fazer na vida real. É fazer lá. Fazer lá, tocar fogo em nazista. Coisa assim, assim, eu não tenho embasamento psicológico pra falar. Para com essa porra aí, meu irmão! Mas eu não vejo um problema. No próprio The Sims, a gente manipulava a realidade algumas vezes. Eu joguei por anos, né? Mas chegou uma hora que eu não tinha mais saco pra jogar, então eu não queria que minha carreira fosse até o final. Eu começava já rico. Então eu manipulava algumas coisas. Isso é uma coisa interessante do jogo também, é você poder se projetar em algo que você não poderia fazer realmente na vida real, né? Exatamente. Que funciona igual ao RPG, né? Por exemplo, Second Life. Você, por exemplo, gostaria de fazer parkour. Mas muitas vezes ou você não tem condições, ou você realmente acha que realmente é muito perigoso, mas você tem jogos que te proporcionam fazer isso, né? E aí você pode ir lá e brincar, meio que simular o que você gostaria de fazer, né? E o Second Life? Falaram que ia ser o melhorado, né? O The Sims melhorado, né? Mas não vingou, virou, né? Não vingou. Ele chegou na época que o The Sims já tava morrendo, né? De alguma forma. Se os jogos... Vai, continue aí. Então, eu acho que ele perdeu o momento. Perdeu o momento. Então, se os jogos influenciam tanto as pessoas, né, cara? E tem muito jogador de futebol que joga FIFA, né? E eles tiram contra entre eles, tem o grupinho deles que jogam, né? Eles podiam aprender a jogar futebol jogando FIFA, né? Ia ajudar o futebol brasileiro, porque é feio demais. Então eles jogando FIFA, fazendo todas aquelas manobras, todos aqueles... Como diria o Dibre, né? Do Ronaldinho, né? O Dibre. Então, eles podiam aprender todos os Dibre, podiam aprender e fazer em campo, né? Tentar fazer, mas tá... Acho que... Então, por isso que eu acho que não influencia, cara. Eu conheço muito jogador meia boca aí que era pra ser craque, viu? De tanto jogar FIFA. Eu acho que o problema... Outro cara que poderia ser muito bom lutador de tanto jogar jogo de luta, né, cara? Jogo do UFC, né? Então, eu acho que o problema tá aí. Aí entra o que o Vest falou, o vício. O vício nos jogos não faz ele treinar na vida real. Então ele não evolui. Faz sentido, faz um certo sentido. Então ele precisa passar mais tempo na vida real e jogar pouco ali, pra poder, pelo menos, ter a criatividade. Puto, aquele jogador fez isso, né? Então não adianta, tem que treinar, né, cara? Um outro que teve muito falatório, e eu joguei, eu não me senti influenciado, eu joguei, era criança, né? Carmageddon, vocês lembram? Eu lembro. Então, pra quem não sabe... então, exatamente. Pra quem não sabe, o Carmageddon, você ganhava ponto quando você atropelava as idosas e as crianças e os animais. A pontuação maior tava aí, quando você atropelava as pessoas. Mano. O jogo, você pensa hoje, fala assim, Deus do céu. Aqui, às vezes, quando eu tô dirigindo, eu penso assim, quando eu vejo alguém com a camisa do quantos pontos vai valer, tá ligado? É brincadeira, pessoal. É brincadeira. Não, é brincadeira porque esses jogos assim não me afetam. Pra mim, jogo é jogo, cara. Eu compro o jogo como jogo. Não me influencia. Acho que
Cara, acho que nem em compra, viu? Ele não me influencia, cara. Não, acho que o limitador tá ali. A partir do momento que aquele que você tá fazendo no virtual tá impactando a sua vida real, você tem um problema. Probleminha. Há um problema. Eu tô vendendo móveis de casa pra comprar móveis no jogo. Cara, caraca, você tá passando do limite. Que mais? Vocês tiveram alguma influência, alguma coisa assim? Algum jogo influenciou vocês? Carmen Sandiego, né? Me influenciou a procurar muitas coisas, porque assim, ele dava dicas culturais do país que ela tava, né? Inclusive o desenho também é muito bom, o antigo, tá? É porque é outra coisa. Aí eu tenho que falar. Estragaram a Carmen Sandiego também, mano. Tá demais. Não, eu tô velho, eu tô chato, sei, é repetitivo, mas porra, tomando. Estragaram a Carmen Sandiego, cara. Não, de novo. É Thundercats, é Carmen Sandiego, é She-Ra, é tudo, cara. Eles mexem tudo. Mas esse não é o assunto, né? Então. Eu acho que uma influência bem legal que pra mim, assim, serviu bastante foi a questão de sociabilidade, né, cara? O jogo, pra mim, é muito legal isso, cara. Porque, que nem eu tenho... Pra todo mundo que já escuta aí os podcasts, ou então que me conhece, eu sou uma pessoa que gosto muito de MMOs e tal, e é um ambiente online onde você tem muitas outras pessoas, não só da mesma nacionalidade, como de outra nacionalidade, cara. E tudo que envolve muitas pessoas envolve também muitos pensamentos diferentes e formas de agir diferentes. E você acaba se tornando uma pessoa muito mais tolerável, uma pessoa que sabe lidar com diferentes tipos de pessoas, na verdade, bater de frente com situações adversas até, porque essas pessoas às vezes elas estão indo para o mesmo objetivo, mas cada um tem um pensamento diferente de como tem que ser feito aquilo. E você tem que aprender a ceder e também impor as suas opiniões. Isso eu acho que talvez seja a influência maior que eu tive, assim, com questão de jogos. E tu, Douglas, você teve alguma influência com algum jogo, alguma coisa? Eu acho que, cara, alguma coisa teve, mas não da forma do Vest. Eu acho que porque eu sou igual a você, eu gosto de jogar os jogos que eu não preciso de ninguém pra poder jogar. Offline, né? Joga offline. Então os RPGs online aí eu gostava e tal, mas o fato de ter que jogar com outra pessoa, isso me incomodava. Mas isso mostra o meu perfil, né? Eu gostava muito de jogos de estratégia quando era mais novo. Hoje eu acho que influencia um pouco isso. Eu acho que tem o meu pensamento lógico, o pensamento estratégico, ele está relacionado... Pode ser que tenha alguma relação a isso, né? Não consigo afirmar, não sei dizer se é assim ou não. Mas talvez tenha, sim. Então, senhores, acho que já falamos tudo, né? De influência de jogos nas pessoas. Não, mas eu acho que seria interessante a gente ter até uma versão 2 desse episódio. Seria legal se alguém que estudou isso, né? Ou então seja da área de psicologia. Isso é fácil. Que seria legal para acompanhar a gente no episódio 2 sobre influência de jogos nas pessoas, cara. Isso, aí ela vai poder dizer o quanto que a gente falou besteira. Exato. Porque nesse momento, tudo que a gente disse tá certo. Se ninguém consegue dizer que tá errado, tá certo. Até essa... Eu tenho uma amiga que é psicóloga, até ela chegar e falar, vocês só falaram... Mas isso aí a gente sempre fala, né? Besteira é o que a gente mais fala. Somos profissionais da falação de besteira, né, cara? Opa! Então no próximo eu vou fazer... Então vamos fazer uma versão 2.0. Vai ser nem um 2, vai ser uma versão 2.0 desse. Um profissional da área. Psicóloga Tamara. @psicóloga Tamara. Ela é muito gente boa. Ela é boa no que faz. E ela não analisa não, mano. Ela vai chegar detonando mesmo. Se a gente Mas tá certo. Exatamente. Mas tá certo. Ninguém sofre de mimimi aqui, não. Exatamente. É uma coisa nada a ver, tá? Mas, cara, é muito bom ter alguém com mais de 500 anos no bando, né, cara? Porque, cara, o Chris conhece todo mundo de todo tipo de profissão, cara.
Né, cara? É incrível. Vocês sabem que eu tô aqui, né? Escutando tudo isso, né? Vocês sabem, né? Que eu tô escutando, né? Que isso, cara? Você é legal, cara. Você é amiguinho. O Darwin corta. E aí, Vesh? Ou foi o E aí, reverso? E aí, Vesh, agora? Aquele momento que todos gostam. Quando é que é? Aquele momento? Aquele momento. Aquele momento. Opa! O abraço dos velhos confrades. Um abraço pra Dona Magda. Aê, Dona Magda! Um abraço, Dona Magda, minha sogrinha! Nossa, sogrinha! Opa, não. Dona Beth! Dona Beth! Um abraço pra Dona Beth! Dona Beth! Ó, gostou da ênfase? Caralho, é um vibrato com a Você parecia uma cabra falando. E aí, senhores, passando o momento do abraço, acho que terminamos por hoje. Considerações finais? Deixe seus filhos jogarem, mas controle. Não deixe largado, não, porque tem faixa etária. Os jogos têm faixa etária. Então não é pra qualquer idade. Então tem que cuidar. Cuida do seu filho pra ele não virar uma geleia no futuro. Boa. Feche. Bom, galera, jogo é como qualquer coisa na vida, cara. Tem que ser usado com bastante cuidado. É bom, sim, a pessoa tem que... É legal a pessoa jogar, como a gente expôs aqui dentro do programa. Mas é tudo com bastante respeito e cuidado aí, nunca pode ser demais. E eu acho que jogo é pra ser jogado. Se você joga e faz maldade depois, é porque você tem probleminha. Tá? Probleminha. O jogo pra ser jogado é boa. É boa, né? Eu jogo jogado, lambaria é pescado, pô. Já dizia o velho poeta. Então é o seguinte, ficamos por aqui. Até semana que vem. Muito obrigado a você que escutou esse monte de baboseira de ninguém que tem formação em psicologia até agora, né? E você que escuta sempre os Confrarias e os Expressos, saibam que conteúdos novos saem toda semana em velhosconfrades.com.br. Beijundas a todos, fui e abraço. Falou! Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra em www.velhosconfrades.com.br. Siga os nossos velhinhos nas redes sociais. Fale conosco através do contato @velhosconfrades.com.br. Até a próxima confraria!